de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Deuteronômio e nós já passamos da metade do livro. Portanto, nós já estamos discutindo aí as regras explícitas, as regras mais especiais, explicadas, além daquelas regras gerais. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós já vimos das regras gerais, que começam a partir do capítulo 12 e que vão até o capítulo 26, nós vimos as regras de adoração até o 16, a organização do Estado até o 20 e fechamos no vídeo passado a vida familiar até o 23. Hoje, então, nós vamos ver as leis de pureza e as leis sociais que vão até o capítulo 26. São 8 temas principais neste conjunto de regras. As pessoas excluídas da congregação, as questões relativas à limpeza do acampamento, as leis cerimoniais e sociais, o divórcio e novo casamento, algumas outras leis sociais, um casamento especial chamado casamento levirato, algumas leis diversas que foram juntadas aqui neste grupo, e finalmente os rituais e a exortação final de Moisés. Em relação às pessoas excluídas da congregação, diz a lei, diz o Deuteronômio explicado por Moisés nesta parte, que para participar da Assembleia, as pessoas não podiam ter algum defeito, elas tinham que ser fisicamente perfeitas. E, além disso, também não era possível participar se fosse fruto, se fosse nascido de alguma união que era considerada desnatural ou proibida, enfim, tinha que ser espiritualmente e socialmente perfeito. Então, quais eram essas pessoas? Por exemplo, as pessoas que tinham alguns defeitos nos órgãos sexuais, ou os chamados eunucos. Em algumas civilizações, em algumas culturas, os homens eram castrados para desempenhar algumas funções. Então, estas pessoas, elas não podiam entrar na Assembleia, elas não podiam participar da Assembleia. Aqueles que eram considerados bastardos também, os filhos até a 10ª geração de casamento incestuoso ou casamento misto, casamento entre povos diferentes e os israelitas. Até a 10ª geração ele não poderia ser admitido. E os descendentes de edomitas ou egípcios eram admitidos a partir da 3ª geração, exatamente por conta da proximidade familiar com Edom e os egípcios em relação àquela história que os israelitas tiveram com eles. O acampamento devia ser um local bastante limpo, bastante organizado, com todas as coisas nos seus devidos lugares. Por quê? A palavra de Deus nos mostra que Deus andava pelo acampamento, Deus visitava e ele habitava junto ao acampamento. Então, era preciso observar uma limpeza, uma higiene no acampamento. Toda impureza deveria ser retirada e deveria ser levada para um lugar especial, um lugar fora do acampamento. Mas se a pessoa precisasse fazer as suas necessidades, enfim,
todo esse excremento deveria ser feito, seria eliminado num lugar especial. Então, numa linguagem mais popular, os banheiros não eram no acampamento. Se a pessoa tivesse a sua necessidade, ela teria que sair do acampamento para fazer as suas necessidades fora do acampamento. Dentre os seus apetrechos, havia um apetrecho que era parecido com uma pá. Então ele precisava fazer um buraco, precisava enterrar os seus excrementos e aí cobrir para que não houvesse nenhum acidente com isso. Algumas leis cerimoniais são colocadas aqui. Existem 5 regras que foram englobadas no que a gente pode chamar de leis cerimoniais e leis sociais. Então, um escravo fugitivo, por exemplo, se ele é de fora, se ele não pertence à nação e se ele vem pedir abrigo, ele vem se esconder em Israel, o povo não deveria oprimir esse escravo e nunca fazê-lo escravo novamente. Esta ideia de proteção ao escravo vem da história de Israel, porque Israel foi escrava no Egito. Então, eles sabiam qual era a consequência, quais eram os sinais e como eles sofreram lá no Egito. Então, uma vez fugido, ele tinha amparo, ele tinha guarida, né, abrigo em Israel. Eles também proibiam a chamada prostituição religiosa. Alguns cultos, alguns deuses exigiam cerimônias envolvendo prostituição ou relações sexuais proibidas. E haviam não só mulheres que faziam isso, que eram as prostitutas vestais, mas também homens que faziam isso. Então, haviam tanto prostitutas quanto prostitutos que estavam nos lugares de adoração da deusa Estar ou da deusa Astarte, por exemplo, e que faziam esses rituais. Eles eram especialmente separados para fazer este tipo de ritual. Isto era proibido. Uma outra questão também que eles não admitiam era emprestar dinheiro a juros. Aqui vamos diferenciar o seguinte: era proibido emprestar dinheiro a juro entre eles. Então, entre os israelitas, eles não faziam isso exatamente para que não resultasse numa escravidão. Um irmão israelita não tinha dinheiro para pagar a sua dívida e aí acabava tendo que dar as suas coisas ou até mesmo se fazer escravo para pagar a dívida. Então, neste caso, era proibido. Mas eles permitiam se fosse, por exemplo, um empréstimo, se fosse, por exemplo, para nações diferenciadas, para nações outras que não as israelitas. Em relação aos votos, era permitido você fazer um voto, você poderia fazer um voto, contanto estes votos deveriam ser cumpridos. Os votos deveriam ser cumpridos o mais rapidamente possível. Aqui eu quero fazer um parênteses e explicar uma coisa bastante grave. Muitos dos personagens fizeram alguns votos inconsequentes, né? Então nós podemos lembrar
juízes como Jefté, nós podemos lembrar reis como Saul, que fizeram um voto inconsequente, fizeram um voto apressado e com consequências ruins. O voto era uma coisa muito séria, era uma palavra que se dava para Deus e, portanto, deveria ser cumprido. Então, ele não poderia ser feito de forma precipitada e ele não poderia ser feito de forma nécia, de forma tola, porque, eventualmente, quando se cumprisse aquilo que a pessoa votou, ele deveria cumprir o seu voto e aí traria consequências, e às vezes não para ele, mas para seus filhos ou para outras pessoas. Então, até hoje, nós precisamos pensar muito nos votos que nós fazemos, aquilo que nós combinamos com Deus, porque Deus, ele vai exigir um voto nosso, né? Só que nós precisamos ter bom senso, nós precisamos ter discernimento na hora em que nós fizermos um voto, para não nos arrependermos mais tarde. A relação entre a colheita e visitantes também era uma coisa interessante. Era permitido para os visitantes que passassem pelas lavouras e que estivessem com fome, era permitido a eles que colhessem o suficiente para que eles pudessem matar a sua fome e comer no local onde eles estivessem, ou seja, ali na lavoura. Não era permitido ficar colhendo e ficar levando para casa, né? A colheita, neste caso aqui, era para matar a fome de alguém que não tinha como se satisfazer e comer com alimento. Então aqui a regra, ela traz inclusive uma menção de que não haverá fome na terra de Deus, não haverá fome para o órfão, para a viúva, para o pobre, para aquele que estiver com fome, estiver passando por uma lavoura, tiver comida ali, então ele está autorizado a pegar a comida e comer no local. Em relação ao divórcio e a novo casamento, o divórcio, por um tempo, ele foi permitido, ele era permitido. Inclusive, esta foi uma das discussões que Jesus teve na época em que ele estava fisicamente, terrenamente aqui conosco. Esta foi uma discussão que foi feita, né, com Jesus. Mas naquela época havia possibilidade de se fazer divórcio. Um pouquinho mais tarde, o divórcio foi regulamentado porque as pessoas elas acabavam aplicando a regra de uma forma, inclusive, inconsequente. Então, para dar carta de divórcio, a mulher não precisava fazer muita coisa. Se eles não gostassem do tempero da comida da mulher, ela recebia a carta de divórcio. E aí havia uma outra posição contraposta a esta entre os fariseus, de que não era assim. Era necessário se a mulher tivesse uma exposição indecente, se ela tivesse uma conduta inapropriada para uma mulher casada, uma mulher comprometida. Então, na época de Jesus se discutia se era possível ou não dar divórcio, exatamente porque as pessoas começavam a interpretar a regra de acordo com a sua conveniência, e não era assim. A regra que Moisés está explicando aqui é que o divórcio era possível, era dado um documento que se chamava termo de divórcio, se a mulher fizesse uma exposição, se ela se comportasse de forma inadequada, inapropriada, se ela se vestisse de forma inapropriada, se ela tivesse uma exposição indecente,
Então, neste caso, sim, o marido poderia dar divórcio. A mulher divorciada, de posse desse documento, desse termo de divórcio, se ela quisesse e tivesse a oportunidade, ela poderia casar-se novamente com outro homem. Mas, com esse segundo casamento, se ficasse viúva ou se fosse novamente divorciada, ela não poderia voltar ao primeiro marido. Não havia esta possibilidade. Aqui, nas leis sociais, nós temos um conjunto bastante diferente, heterogêneo de regras que são aqui colocadas porque tem uma coisa em comum. São regras que nós podemos encontrar um aspecto social importante. Então, a começar pela isenção do serviço militar. Todas as pessoas, todos os homens que tivessem idade para isso, tecnicamente, a partir dos 20 anos, já era possível prestar serviço militar. Entretanto, era uma idade de casamento, era uma idade em que as pessoas também casavam, talvez um pouco antes. Então, o que acontecia com relação àquele que era recém-casado, ele poderia pedir a isenção do serviço militar. Em tempos de guerra, a gente já acabou falando sobre isso, na Guerra Santa, por exemplo, antes de se fazer a guerra, era feito um discurso motivacional, era feito um discurso onde a pessoa que estivesse à frente, o militar que estivesse à frente, o soldado que estivesse à frente, ele pedia para que as pessoas que estavam com muito medo saíssem, as pessoas que tivessem feito uma colheita, estivessem a ponto de fazer uma colheita, tivessem plantado, que tivessem construído uma casa ou que estivessem casados, eles poderiam ser dispensados da guerra. Por que isso? Primeiro, para que o medo dessas pessoas não contaminasse a coragem, o desejo de vencer e de lutar pelos outros soldados. E, em segundo lugar, porque, veja, sem a consagração de uma colheita, sem a consagração de uma casa, essas pessoas ficavam com receio de morrerem lá e as suas coisas não tivessem sido consagradas a Deus. E o ano do recém-casado, exatamente para que ele pudesse ter este ano com a sua esposa e, eventualmente, pudesse até gerar um filho, né, na condição de ter descendentes, né, porque numa guerra não se tem certeza se vai voltar ou se não vai voltar. Então, para evitar este tipo de coisa, para evitar que eventualmente ele morresse sem gerar um filho, então eles eram isentados do serviço militar. Mas a regra aqui colocada, ela só diz respeito ao casamento, ao recém-casado. Ela não diz respeito às outras situações. As outras situações que eu mencionei agora, era o general que ia falar antes da guerra, tá? Exatamente para ter uma motivação bastante grande para a guerra. Era proibido penhorar a mó. O que é penhorar? Penhorar era quando alguém estivesse devendo alguma coisa, se fazia então pegava-se ou dinheiro ou pegava-se algo que fosse suprir o valor da dívida. Então se pegavam as coisas que estavam na casa, né? Mas a regra dizia que a mó não podia ser penhorada. A mó era a pedra para moer o grão de trigo, de cevada, para moer a azeitona, fazer óleo, fazer trigo, né? Fazer o pó de trigo, a farinha de trigo. Então, a mó não podia ser penhorada. Por que não podia ser penhorada? Porque
E se eu penhorasse a mó, como é que aquela pessoa iria produzir alimento, iria produzir a farinha, iria se alimentar? Como ela iria, a manutenção dela, como é que aconteceria? Então era proibido isso. O rapto também era proibido. Quem raptasse alguma pessoa, homem, mulher, não interessa, criança, era um crime hediondo para eles. Ele deveria ser morto. Então, se raptasse alguém, maltratasse alguém ou eventualmente vendesse para uma nação estrangeira, esta pessoa deveria ser morta. Em caso de doenças como a lepra, existiam vários tipos, como existem até hoje, vários tipos de lepra. A lepra ela pode ser no corpo da pessoa, mas também pode ser na casa ou nas vestes. Então, eram várias doenças que eles conheciam em conjunto com o nome de lepra. Se a pessoa tivesse lepra e estivesse curada, ou então precisasse de saber como proceder, então ela deveria ir até o sacerdote e ela deveria seguir as regras sacerdotais. Nós vamos lembrar que Miriam foi punida por Deus tendo lepra. Enquanto ela estava com lepra, ela era maldita. Depois, quando Deus, logo em seguida, cura Miriam a pedido de Moisés, ela fica um tempo fora do acampamento, até que ela se purificasse desta doença. Então, este tipo de prescrição era dada. Os empréstimos, que fossem feitos e que a pessoa não devolvesse aquilo que emprestou, não podia ter o credor, o dono da coisa, não podia invadir a casa para pegar aquilo que tivesse emprestado ou alguma coisa como penhor. Então, às vezes, emprestava dinheiro e aí não podia invadir a casa para pegar como penhor. Então, era necessário que a pessoa trouxesse para fora da casa a coisa para fazer o pagamento. Os servos deveriam ser protegidos e não oprimidos. Inclusive, uma regra bastante interessante de um cunho social e de proteção ao trabalhador é que ele, durante o seu trabalho, ele não podia ser oprimido, ele tinha que ser tratado com dignidade, com humanidade, e o seu salário tinha que ser pago no dia. Quando a regra diz pago antes do pôr do sol, é isso que ela quer dizer. Por quê? Porque o dia terminava com o pôr do sol. Então, o salário não podia ser deixado para ser pago no dia seguinte. Algumas outras leis sociais. Responsabilidade pessoal. Tudo que você fizesse seria cobrado de você. Não haveria passagem para outra pessoa. A pessoa tinha que ser responsável por aquilo que ela fazia, aquilo que ela faz de certo e aquilo que ela faz de errado. A punição pelas ações, pelas atitudes, pelos erros, pelos crimes que alguém tinha feito, eram cobradas da pessoa. Então, a punição não passava de pai para filho, ela era cobrada da própria pessoa. Os fracos e os indefesos eram constantemente lembrados para a proteção. Por quê? Porque Israel foi fraco e indefeso no Egito. Então, eles não iriam repetir essa história dentro da terra em que Deus estava dando. Existiu mais uma regra em relação à colheita, que era a lei da respigadura. Quando se fazia a colheita, não podia ser colhido tudo. Um pouco era deixado para trás. E atrás dos colhedores, dos segadores, daqueles que estavam fazendo a colheita, vinham os pobres, os órfãos, as viúvas, aqueles que não tinham condições, eles vinham atrás
colhendo, e aí sim eles podiam levar para casa, colhendo aquilo que eles precisassem para sua manutenção. O castigo corporal era um castigo relacionado ao crime que ele fez. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, que a gente conhece como pena de talião. A pena de talião era um respeito à dignidade da pessoa. Mas como assim furar o olho de alguém que teve o olho furado é respeito à dignidade? Porque ele tinha uma limitação. A penalidade era própria para cada crime. Ou seja, se você machucou alguém no olho, você só poderia ter uma punição relativa ao olho. Você não perderia a vida. Então, era uma limitação, apesar que para nós hoje isso possa parecer absurdo, bárbaro, mas era o sentido da pena que não podia passar daquilo que ele tinha feito. O número máximo de açoites aqui, por exemplo, era 40. Então, o que é que quando eles iam aplicar a punição, eles não davam 40 chibatadas, eles não davam 40, porque eles tinham medo de passar de 40. Então, o que eles davam? 40 menos uma, porque aí, por mais que ele errasse a conta, ele não chegava a passar de 40. Também era possível, era necessário observar que o boi que debulhava, que puxava o aparelho que quebrava a debulha, né, que fazia a debulha dos grãos, ele não podia ter a sua boca amarrada, atada. Isso quer dizer que aquele boi que está trabalhando tem direito a receber, tem direito a comer. Ora, será que esta regra diz respeito somente a bois? Não. Era uma preocupação com o animal também, claro. A gente já viu que as regras têm muitas preocupações com animais, mas aqui o que ele está se preocupando é com o trabalhador. Então, se é para o boi, quanto mais é para a pessoa. Qualquer coisa que a pessoa faça em termos de trabalho, ela deve ser remunerada, ou, na pior das hipóteses, lhe dar alimento como remuneração. O casamento chamava-se casamento levirato, um casamento que existia entre o parente mais próximo do falecido. Se alguém morresse sem deixar descendentes, havia um problema muito sério de transmissão dos valores, de herança, etc. Então, o que foi feito? Instituiu-se que o parente mais próximo, podia ser o irmão, podia ser um cunhado, podia ser um tio, podia ser qualquer parente que fosse próximo, levir quer dizer cunhado ou irmão do marido, né? Alguém que fosse da família do marido morto deveria se casar com a viúva. Então, ela deveria ter um casamento chamado casamento levirato. E o primeiro filho deste casamento era considerado herdeiro do falecido. E aí o nome desta pessoa, a herança desta pessoa, estaria resguardada, estaria conservada. Portanto, ele teria aí, né, o nome do falecido reservado, resguardado no seu filho. Algumas outras regras também existentes aqui, a falta de recato de uma mulher que pudesse eventualmente tocar numa briga, estar lá brigando, o marido dela e uma outra pessoa. E ela, para ajudar o marido, para defender o marido, ela acaba tocando nas partes genitais do outro homem. Então, neste caso, isto era considerado uma falta de recato. A mão desta mulher que tocou os genitais do outro homem deveria ser mutilada, deveria ser cortada.
Os pesos e as medidas tinham que ser honestos, tinham que ter o valor correto, não se podia falsear, né? Não podia ter corrupção nos pesos e nos volumes. E uma regra especial: os amalequitas deveriam ser exterminados. Por que os amalequitas deveriam ser exterminados? Porque na história, o amado lembra, quando o povo de Deus foi liberto do Egito, quando eles estavam passando na margem, né, na divisa da terra dos amalequitas, eles estavam passando, eles não estavam invadindo, passando por ali, os amalequitas fizeram um ataque à traição. Eles atacaram por trás e, óbvio, mataram muita gente. Então, por conta disso, agora, quando eles retomassem a terra, eles deveriam ter como primeira providência exterminar os amalequitas, o que efetivamente foi feito depois. Toda vez que se apresentasse as primícias, deveria se declarar que aquelas ofertas todas, aqueles bens todos, aquela produção toda, foi dada por Deus e no cumprimento de uma promessa que era feita aos patriarcas e ao povo. Então, o sacerdote pegava a cesta das mãos do adorador e colocaria esta cesta das primícias diante de Deus. A cada 3 anos, o amado já sabe, nós já vimos isso, mas ele repete essa regra aqui. A cada 3 anos, os dízimos deveriam ser entregues não no santuário central, no templo, mas deveriam ser entregues para os sacerdotes nas cidades, nas vilas onde eles estavam. Então a 10ª parte ficava lá ali, ou no central, e a cada 3 anos na cidade. E esta era utilizada pelos pobres, pelos necessitados, pelos órfãos e pelas viúvas. Finalmente, visto tudo isso, contado tudo isso, lida toda a lei para o povo novamente, Moisés tem a ordem, né, dá a ordem de cumprir todas estas regras, todas as decisões judiciais, de forma que todo o seu coração estivesse no cumprimento destas regras, que toda a sua alma estivesse no cumprimento destas regras. Amados, uma última palavrinha antes de nós encerrarmos. Estas regras eram as regras mais complexas e completas que existiam naquela época. Muitas destas regras passaram a ser regras que nós observamos nos nossos códigos até hoje. Principalmente no que diz respeito à adoração, à dignidade e ao louvor ao nosso Deus. Amém, querido? Bons estudos.